A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Nós estamos na nossa maratona, em Gálatas. Abramos nossas Bíblias na carta de Gálatas. Hoje nós vamos focar Gálatas 1. Nós vamos dar um foco nos versos 23 e 24. Gálatas capítulo 1. Mas nós vamos ler, como de costume, a perícope completa. Tá? Nós vamos ler do verso 11 até o 24. Como de costume, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura. Eu vou ler os versos ímpares. Gálatas 1, do 11 ao 24. Nós vamos focar nos dois últimos versículos do capítulo 1, que é o verso 23 e 24. E que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, através da sua palavra. A palavra de Deus nos diz assim: Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Amém, meus amados irmãos? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar novamente só por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, já gratos pelo teu cuidado até aqui. Sabemos, ó Deus, que até aqui nos ajudou o Senhor. E que o Senhor possa falar, ó Deus, através da tua palavra aos nossos corações, que o Senhor possa, ó Deus, abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa, ó Deus, abrir os nossos corações nessa noite, para que nós possamos receber a tua palavra, palavra revelada e inspirada, ó Deus, que nós possamos estar com os corações quebrantados e contritos para ouvir a tua palavra, a palavra do céu. Esta é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. O que é que nós estamos vendo nessa parte, do versículo 11 até o versículo 24 aqui? A gente está vendo a origem do Evangelho. O Evangelho não tem origem humana, tá? O Evangelho vem de Deus, vem do céu, vem do alto. E também o testemunho do apóstolo Paulo, onde a gente pega nesse testemunho aqui, do verso 21 até o verso 24. O apóstolo Paulo vem dando testemunho, da sua vida, do seu evangelho. Ele chama seu evangelho porque ele prega o evangelho de Deus, o evangelho que Cristo lhe entregou. Então isso é muito importante para a igreja hoje. E nós chegamos aqui no verso 23 e 24, e nós observamos que o apóstolo Paulo, essa igreja, quando a gente lê aqui, a gente percebe do verso 20, eu vou só relembrar algumas coisas, do verso 20, ele diz assim:
Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Então, toda a palavra de Paulo era a verdade de Deus que ele pregava. O apóstolo Paulo nunca mentiu, nunca precisou fazer marabalismo, não. Ele sempre pregou a verdade de Deus, porque é a verdade que liberta. E ele volta para a região dele, né? Depois ele foi, verso 21, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Nós temos que lembrar que Tasso ficava na Cilícia, né? A região de Tasso, e ele volta para a sua terra. Então era uma terra que não era muito conhecida, mas Deus coloca ele lá, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho da salvação. E Deus às vezes nos coloca num local para que nós venhamos anunciar esse Evangelho, pregar esse Evangelho. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que continuar pregando o Evangelho. Quando chega no verso 22, para que nós possamos dar continuidade, no verso 23, ele diz: e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Então, o apóstolo Paulo não era conhecido fisicamente, ele nunca tinha andado nessas igrejas, mas o seu testemunho impactava aquelas igrejas. A gente vai ver o poder do testemunho. Nós temos que manter o nosso testemunho. Antes de ascender aos céus, o que é que Jesus diz? Estou indo, mas depois deixarei um igual a mim, que dará testemunho de mim. Aí depois Jesus diz: e vocês serão minhas testemunhas. A gente vê o poder do testemunho. Quando nós testemunhamos de Cristo, o que Cristo fez por nós, de onde Cristo nos resgatou, de onde Cristo nos tirou. Então, nós chegamos aqui no verso 23, e ele diz justamente isso: ouviam somente dizer. Então, aquelas igrejas já sabiam do poder da transformação que tinha ocorrido no apóstolo Paulo. Olha o poder do testemunho, já tinha chegado de volta na região da Judéia. O testemunho, aquele homem que era um perseguidor da igreja, agora um pregador da palavra. E um dia nós éramos assim, desgarrados, nós estávamos fora da videira, e Cristo nos chamou novamente e nos inseriu na sua igreja. Agora nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, e agora nós temos que fazer o diferencial com o nosso testemunho. Então aquela igreja observava e via o sobrenatural de Deus na vida de Paulo. Paulo, que era um perseguidor cruel, violento, perseguia violentamente a igreja, mas aquela igreja da Judéia toda percebia e via a mudança de vida que havia em Paulo. Por isso, meus amados irmãos, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para a igreja é que nós temos que olhar as pessoas e as coisas além das aparências. Nós temos que olhar as coisas com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. Porque às vezes nós queremos julgar as pessoas. Quem já não pensou assim, aquele ali não tem jeito para ele não? Teve para o apóstolo Paulo, teve para conosco um dia. Então Jesus, ele é especialista em mudanças, em transformar vidas. Então nós temos que ter o discernimento. Isso é um dom, o dom de discernir o que é espiritual e o que é secular. E isso não tem, preste bem atenção, não existe o crente que é crente dentro da igreja e fora da igreja. Nós somos espiritual. Na vida secular nós temos que continuar espiritual. Por isso que nós temos que estar com os olhos espiritual para discernir o que é as coisas espirituais, o que é as coisas do reino de Deus. Nós temos que ter esse discernimento. Eu lembrei, eu não vou trazer o texto, no estudo passado, que Samuel queria o quê? Ungir Eliabe, né? Ele viu Eliabe, ele viu com os olhos a beleza de Eliabe. Eliabe era um homem aparente, bonito. Aí ele disse: é esse aqui. Aí Deus: não. E Samuel, tu vê conforme os teus olhos, mas Deus, ele vê conforme o coração. Ele sonda a nossa alma. Ele sonda a nossa alma. Ele conhece o nosso coração. Por isso que nós temos que fazer uma pergunta para nós: como nós estamos olhando as coisas espirituais fora da igreja e dentro da igreja? É pelo que as pessoas fazem, ou é pelo que Cristo fez, ou é pelo fruto? Nós temos que fazer uma avaliação. A igreja, ela não vive por vista, ela vive por fé.
A fé, a certeza de coisas que se esperam. Nós não precisamos ver, o que é que nós precisamos crer. E vai mostrar também nesse texto aqui, do versículo 23, quando diz, ouviram somente dizer, tá? No verso 23, ouviram somente dizer, no verso 23, vai mostrar uma unidade da igreja. Mesmo a igreja da Judéia distante, havia uma unidade espiritual, a unidade no meio da diversidade. Isso mostra que o evangelho cria o quê? Unidade, a unidade. Apesar da diversidade dos irmãos, nós temos um DNA, uma digital diferente, um globo ocular diferente, mas todas as nossas diferenças terminam em Cristo. Ouviram falar, isso traz o quê? Unidade. Unidade, união do corpo de Cristo. E nós temos que viver por isso. Unidade no meio da diversidade. Vários irmãos, vários DNAs diferentes, mas um só corpo. Um só corpo, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Senhor Jesus Cristo, um só Deus e Pai, que age no meio de todos e está sobre todos. Então isso aqui traz o quê? Unidade. Unidade. Unidade no meio da diversidade. Somos diversos, pessoas diferentes, mas tudo isso termina ou acaba em Cristo. Tá? Então você vê o poder do testemunho de Paulo. O testemunho de Paulo tinha chegado naquela igreja da Judéia. Paulo tinha passado na Cilícia, passado na Arábia, voltado para Jerusalém, passado em Jerusalém, e o testemunho dele chega nas igrejas da Judéia. O testemunho de um cristão, tá? Ele tem que ser igual a um aroma. Que é isso, pastor? Não precisamos ser vistos, não. Preste bem atenção, tem que ser igual um aroma. Nós não precisamos ser vistos, mas as pessoas precisam sentir a presença da igreja. Não é o aroma, o bom perfume? Nós não vemos o perfume, não vemos, mas as pessoas sentem. As pessoas sentem o propósito da igreja, os frutos da igreja. O mundo precisa sentir a presença de Cristo em nós. Aquilo que o apóstolo diz, Cristo em nós, esperança da glória. Então, Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Como um aroma, as pessoas sentindo a presença de Cristo. Por isso é por fé, nós vivemos por fé. Não é por fama, não é por status, não é por aparência, mas pelo testemunho da igreja. É isso que vai impactar. Foi isso que Jesus mais falou. É só pegar o sermão sacerdotal de Jesus. João 17, sermão sacerdotal. Ele fala justamente disso. O mundo conhecerão vocês quando vocês forem um, como eu e o Pai somos um. É isso que causará impacto na igreja. Porque se a igreja hoje ela não causa impacto na comunidade de Araripina, por que ela foi plantada aqui? Ela tem que causar impacto. E causa em vida, as pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo mudadas, o valor do cristão. Então não está na sua visibilidade não, mas na sua integridade a Deus. Eu não posso mudar, né? Porque vem um vento, uma dificuldade e eu mudo, não. E há um perigo na visibilidade. Há um perigo, pessoas que querem ser vistas. Há um perigo. A visibilidade sem veracidade. O apóstolo Paulo não queria nada disso. O apóstolo Paulo nunca quis ser uma celebridade, não, no meio dos irmãos das Judéias, não. O seu testemunho chegou, ouviram somente dizer, era bom perfume. Os irmãos sentiam a mudança de Paulo, sabiam. É isso. Paulo era simplesmente um ministro de Cristo, o 14º remador. Ele tinha que descer, ele desceu, mas ele testemunhava a verdade. Muitos querem ser vistos, mas não querem viver o evangelho de fato e de verdade. E é isso que causa impacto. Nunca foi a fama. Paulo destrói isso em todas as cartas dele. Ele destrói o orgulho. Ele disse: onde é que está o orgulho humano? Ele disse que Deus procura as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Ele disse: onde é que está a vaidade humana? Ele destrói. Aí ele vai e diz: quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo?
Porque o crente não está para ser visto, não, mas para resplandecer Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. É isso. Tem que brilhar. A gente não pode ser igual a fogo de artifício. Está chegando a época do São João aí, né? Fogo de artifício faz o quê? Barulho, zoada, brilha, até brilha, mas logo se apaga. Nós não podemos ser assim, não. Nós temos que ser fiéis a Deus. Nós não podemos trocar a presença do altar de Deus, a presença da casa de Deus, a presença do altar de Deus por vitrines. A igreja não é vitrines para estar estampado uma roupa, nunca foi. Por isso que às vezes a fé trabalha em silêncio. É o silêncio de Deus. Então Paulo era conhecido, mesmo sem a igreja ter visto ele pessoalmente. E essa igreja sabia que Paulo tinha sido experimentado por Deus. Então Paulo atuava longe dos olhos, porque Paulo dava o que? Frutos. Os frutos tinham que ser o que? Visíveis, mas não precisavam ser vistos, não. O apóstolo Paulo, ele trabalha totalmente diferente. O apóstolo Paulo é totalmente diferente. O cristão verdadeiro tem que ser assim também. Nós temos que frutificar aonde quer que nós estivermos. E às vezes, meus amados, é no anonimato. Sabe? Eu vou pedir a Amanda para colocar bem aqui João 15:5, que ele vai falar de permanecer e dar frutos. Olha o que é que ele diz, ó. O próprio Senhor dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ó, tem que ser uma troca. Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Paulo sempre frutificou porque estava em Cristo. Era Cristo a essência da vida de Paulo. Permaneçam em mim, logo no versículo 7, e eu permanecerei em vós, e vocês pedirão tudo o que quiserem, e lhes serás dado. Então é isso, é permanecer para que o fruto possa dar, se permanecerem. Então ele faz aqui, se, né, permaneceres em mim. Então é isso que o cristão tem que ter. Paulo servia a igreja de Cristo e a Cristo, não queria ser visto, não. Às vezes nós precisamos simplesmente pregar a palavra de Deus, e os frutos podem se preparar para a colheita. A colheita vai chegar. Porque quem dá o crescimento é Deus. E é interessante que quando a gente pega uma árvore, o que é que dá sustentação à árvore? As raízes. As raízes da árvore. E as raízes não são vistas. A mesma coisa é o crente. A sustentação, as raízes, é Cristo o alicerce. A raiz não precisa ser vista, não. Então a árvore está alicerçada nessa raiz, nessa videira que é Cristo, e dá sustentação a toda a árvore, aos galhos todo. É isso que nós temos que fazer. Às vezes é no secreto, eu já falei isso algumas vezes aqui. Às vezes é no secreto, é entre você e Deus. Às vezes você está sendo usado na vida de outra pessoa e você nem sabe. E as pessoas dizem: eu louvo a Deus. Estão dizendo que nem essa igreja dizia no verso 24. Eles glorificavam a Deus pela vida de Paulo. Eu vou só colocar aqui o verso 24 para você ver. Às vezes as pessoas estão sendo mudadas, mesmo e Deus usando a gente. E a gente agindo na vida delas no secreto. E glorificavam a Deus a meu respeito. As pessoas dessa igreja da Judéia diziam: louvado seja Deus pela vida de Paulo. Louvado seja Deus pela vida de Paulo. O testemunho chegou lá, o poder do testemunho, Deus trabalhando no secreto, a vida de Paulo sendo influência lá do outro lado, chegou às regiões da Judéia, o poder do testemunho. Deixa eu lembrar uma coisa que eu nunca mais falei dessa carta, tá? Qual era o motivo dessa escrita? O que era que Paulo estava combatendo disso tudo? A questão do judaísmo, a questão do legalismo, a questão da religiosidade, tá? Era religiosidade. Eu vou começar a relembrar agora, algumas vezes, provavelmente
Passando essa quarta na outra, a gente já começa o capítulo 2. Então o que é que acontece? A gente tem que relembrar, tá? Paulo faz uma defesa aqui contra justamente os falsos profetas, a defesa da religiosidade, uma defesa radical da justificação pela fé, e não por obras, não pelas obras da lei. O que era que os judaizantes queriam inserir? A lei de Moisés, as leis cerimoniais, trazer as festas novamente, a comida e a circuncisão, eram essas três coisas, e Paulo combate. E o que é que a gente vê hoje? Muita coisa não mudou hoje. Existe o quê? O legalismo. Às vezes a igreja ela quer se deslumbrar com elementos no culto que não agrada a Deus. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu falei das 5 coisas que fazem parte do culto que agrada a Deus. Nós fizemos aqui hoje já, ó. Louvor, adoração, leitura da palavra, oração, recolhimento de dízimos e ofertas, que não aconteceu, mas acontece no domingo, e pregação da palavra. Só precisa disso. Não precisa de mais nada. O que você inclui outro elemento não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Porque Deus deixou a forma que Ele quer ser adorado. Ele deixou a forma do culto que agrada a Deus. O que era que esses homens queriam fazer? Os falsos mestres, incluir. O que é que as seitas querem fazer? A mesma coisa, incluir prosperidade, saúde, segurança. Deus não nos prometeu nada disso. O que foi que Ele nos prometeu? Eternidade. O que foi que Ele nos prometeu? Que está conosco no barco. Então aí as pessoas querem vir com o quê? Às vezes a igreja não dá muito movimento, eles querem atrair pelo movimento. É promessa, é cajado, é cadeado abençoado, é vassoura que varre, é a flor, é o copo d'água, e haja elementos que não agradam a Deus. Isso faz parte do culto pagão. Não agrada a Deus. Por isso que a gente fecha aqui. Fecha nisso aqui. Até para dar um aviso no culto à noite é mais complicado. Por quê? Porque quebra a ordem de culto. Quebra o que agrada a Deus. O culto é para Deus. É para Deus. Então essas seitas, o que era que eles faziam? Inseriam elementos iguais às igrejas modernas aí. Tem que ter um movimento para chamar a atenção. Isso nunca agradou a Deus. O que agrada a Deus é justamente estar alicerçado na sua verdade, na sua palavra. Meus irmãos, é isso. Então Paulo, ele quebra tudo isso aí desde aquela época, 2000 anos atrás. Já existia e hoje nem se fala. As seitas surgem assim. O que era que eles faziam naquela época, meus amados? Dizia, é Cristo mais circuncisão, é Cristo mais as festas, é Cristo mais as comidas. Não, hoje é a mesma coisa, é Cristo mais o sábado, é Cristo mais a prosperidade, é Cristo mais saúde e segurança, e ainda promete um casamento. Promete um casamento, e às vezes, irmã, até para a viúva promete o casamento. Acredita que eles fazem isso? É assim, não funciona assim. Eles vivem de movimento, da mentira. Voltando para o texto, o verso 23, tá? O que é que ele diz aqui no começo? Ouviam somente dizer: aqueles que antes nos perseguiam, agora prega a fé que no passado procurava destruir. O que é que a gente vê? A transformação de Paulo, transformação radical. Ouviam somente dizer, aquele que antes, transformação. Esse homem foi mudado, transformado, literalmente de dentro para fora. Essa é a maior evidência da autenticidade cristã, é minha mudança. Quando eu nasço de novo, quando eu nasço do céu, do alto, da água, como símbolo de purificação, mudança de vida, aí sim, no meu caminhar, eu darei o quê? Frutos para a glória de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Isso foi o que aconteceu em Cal. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora. É uma mudança radical. O poder do Evangelho de Cristo, o poder do Evangelho de Deus. Não são forças humanas, não. Não é força humana, nunca foi. Paulo nunca se submeteu ao mundo, à vaidade, não, ao mundo contemporâneo que ele vivia. Paulo vivia em 3 mundos. 3 mundos, eu estou estudando justamente sobre isso. Toda a cultura grega, romana, judaica, Paulo nunca se submeteu depois da sua transformação. Foi totalmente mudado.
E o mundo hoje está repleto disso, meus amados. É o ceticismo. O que é isso? O endurecimento do coração. As pessoas incrédulas não creem. E Paulo dá seu testemunho desde aquela época. Ele foi renovado pela graça. Por isso que o nosso foco hoje é justamente isso. Mostrar a transformação extrema e profunda desse homem, o apóstolo Paulo. Quando ele diz isso, ouviam somente dizer, ainda. Eles não tinham visto Paulo pessoalmente, visivelmente, mas eles sabiam da sua mudança. A obra de Deus às vezes não é perceptível ao olho humano, não é. Não é, porque eles vão criticar, não estão vendo o fruto, porque para eles sempre vai haver um julgamento na vida dos cristãos, sempre. Quando eu digo eles, o mundo, tá? Mas com o caminhar de Paulo, isso se tornou que algo visível e claro. Mesmo sem o contato, eles sabiam. Nós precisamos viver conforme a vontade de Deus. E a graça de Deus, ela vai justamente mostrar quem nós somos, porque nós vamos tratar eles diferente. Quando eles vierem, a gente dá outra face, faz diferente deles. Faz diferente deles. E isso aí quebra. Quer quebrar um ser humano? É quando ele vem contra você e você faz o diferente. Você dá outra face. Isso quebra o ser humano. Vou pedir a Amanda para colocar aqui. Mateus 7,16. Mateus 7,16, Amanda. O que é que ele diz? Ó? Pelos seus frutos os conhecerão. Por acaso se colhem uvas em espinheiros ou figos de ervas daninhas? O que é que o apóstolo Paulo, ou o que é que Jesus está dizendo aqui? É justamente o fruto. Então, num pé de espinho você não vai colher figos, não vai colher uvas, não vai. Você vai colher espinhos. Agora, aquela árvore que der fruto, justamente a videira vai dar o quê? Uvas. Figos, a figueira. E a videira, uva. Mas o pé de espinheiro, se nós não estiver plantando, nós colheremos o que nós plantamos. É isso. Então, o testemunho do crente vai acontecer naturalmente. A árvore vai frutificar. Não precisa, pode ter certeza, que a árvore que dá fruto, ela não precisa se anunciar, falar dela mesma, não. Eu estou falando da pessoa aqui, eu estou só pegando. Então, os frutos, eles falam por si só. O fruto fala por si só. E pelos frutos é que nós conheceremos o cristão. Então a gente vê essa mudança na vida de Paulo. Na vida de Paulo. Nós não precisamos, meus amados irmãos, dizer que nós mudamos, não, para as outras pessoas. Elas vão perceber isso pelos frutos. Isso vai ser revelado automaticamente. Nós não precisamos dizer, porque o Evangelho ele muda a nossa direção. O Evangelho ele muda a nossa rota. Nós estávamos indo para a esquerda e ele muda o sentido, que é justamente a conversão. Aquele que antes perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Aquele que foi perseguidor da igreja, tornou-se o que? Proclamador das boas novas de salvação. Mudança de rota, mudança de direção. Ninguém precisou falar nada de Paulo, as igrejas já davam testemunho dele. Por quê? Porque ele se tornou um testemunho vivo. Mudança de rota, mudança de vida, mudança de destino, mudança de comportamento, conversão, transformação. É isso que acontece. Pelos frutos, naturalmente. Nova criatura. O que ele diz em 2 Coríntios 15, 5,17. É aquela coisa, é a mudança de rota. Literalmente mudança de rota. A nossa fé vai contrastar com o nosso passado. Você vê que o apóstolo Paulo, aquele que perseguia, agora é um contraste à vida dele. Verso 23. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguiam. Olha o contraste. Ele prega a fé, agora prega a fé. Era totalmente diferente. O que eu venho falando aqui é justamente isso. O Evangelho ele não reforma, não. Ele transforma. Ele vai além da reforma.
é uma transformação, é um impacto que depois as pessoas vão glorificar a Deus, como essa igreja glorificou a Deus pela vida de Paulo. É isso, é o impacto, a mudança que glorifica a Deus. Nós vivemos numa época difícil, é marcada pela dúvida. Hoje em dia as pessoas têm dúvida, né, sobre as outras pessoas. Realmente houve transformação? Ele mudou, não mudou? O Evangelho, ele faz isso. Ele não só muda, mas ele transforma. O Evangelho, ele desafia todas as estruturas, todas as religiões. Por isso que o apóstolo Paulo era um testemunho vivo. O apóstolo Paulo era um testemunho vivo. Por quê? Porque esse apóstolo Paulo aqui, ele passou a impactar multidões. Quantas igrejas esse homem não formou? Quando você mergulha na história do apóstolo Paulo, ou então nesse mesmo versículo pequeno, 23 aqui, você vai entender o que significa ser completamente transformado, mudado. É uma mudança radical. Mudança radical, mudança de vida. A autobiografia de Paulo vai falar da vida dele. O testemunho de Paulo fala por si só. Os frutos mostram justamente essa mudança de Paulo. Quando ele diz isso, agora a gente vai ponto a ponto aqui, tá, desse versículo. Olha o que é que ele diz aí no primeiro ponto aí, do versículo 23 aí, ó. Ouviam somente dizer. Quando ele diz isso aqui no começo, ouviam somente dizer, o que é que ele está falando? Da reputação de Paulo. Que a reputação de Paulo já se espalhava nas outras igrejas, nos outros locais, de igreja a igreja, destacando as notícias que chegavam da transformação de Cristo na vida daquele homem, que impactava vidas completamente. Paulo não era conhecido, eu falei nisso, fisicamente. Paulo não era conhecido pessoalmente dessas igrejas das Judeias, não, mas era conhecido pelas suas ações. As suas ações noutras igrejas falavam mais alto. Isso mostra, meus amados irmãos, que uma história pode ser mudada completamente. Deus, ele muda histórias, ele muda vidas, mesmo antes do contato presencial. A nossa vida pode falar mais alto, no meio da nossa família, no meio do nosso povo. Rapaz, realmente o irmão é outro completamente diferente. Por isso que Paulo era um testemunho vivo. E esse testemunho passava de boca em boca. É isso aqui. Ouviam somente dizer. Aí ele vai dizer, aquele que antes perseguia. Olha o que ele diz, antes perseguia. O termo grego aqui é interessante, é uma conexão ligada direta aqui. O termo grego quer dizer que era uma perseguição ativa e implacável. Não parava de perseguir. Ele sempre perseguia a igreja. Paulo era conhecido por liderar, meus amados irmãos, ações diretas contra o povo de Deus. Direta contra o povo de Deus. E isso mostra que a sua transformação é ainda mais extraordinária. Esse testemunho do apóstolo Paulo, quem escreve a carta é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não tira nada, não minimiza a sua história. Ele não vai negar nada da sua vida pregressa, nada do seu passado, não. Ele tinha sido um fariseu zeloso, guardava a lei, não julgava o povo de Deus, prendia o povo de Deus. Ele não nega nada, até autorizou a morte de Estevão. Então, esse testemunho nosso aqui, hoje, nós temos que causar impacto em outras vidas, sem precisar ser visto. Só precisamos testemunhar, fazer o que é certo. Por isso que essas igrejas estão admiradas com a mudança do apóstolo Paulo. Um inimigo que se torna servo, que se torna aliado. Isso é espetacular, meus irmãos. Se torna um seguidor de Cristo, se torna um deles, um crente. Por isso que isso impacta aquele que antes nos perseguiam. Eles estão, isso é uma frase de efeito. Atingiu o coração mais endurecido daquela época. Olha o que é que eles dizem agora. Agora prega a fé. Agora ele prega. Isso implica na
proclamação das boas novas. Agora, hoje, o apóstolo Paulo, naquela época, ele já pregava a fé, era outro homem totalmente diferente, anunciava a boa nova de salvação. Isso é espetacular. O uso presente de dizer agora, agora, é uma ação contínua e vitalícia. Paulo pregou até o último dia, combatendo o bom combate, e deixou esse legado para os pais da igreja. Os pais da igreja veio e deixou para quem? Para a igreja atual. Nós temos essa mesma função até o último dia das nossas vidas, combater o bom combate. É isso que o verbo indica aqui no presente, quando ele diz agora, prega agora, agora prega. É justamente agora prega. É uma ação contínua, vitalícia, até aquele grande dia quando Deus nos chamar. Aqui está o centro do milagre. A pregação da palavra. O perseguidor que se torna um proclamador. Isso é espetacular. Um proclamador ativo da mesma fé que antes tentava destruir. Isso é espetacular. A fé que ele julgava uma heresia, herética, ele agora prega, passa a ser o seu maior tesouro. O maior tesouro de Paulo era a pregação do Evangelho, onde ele disse que ele era o vaso, e que o vaso não valia nada, o que valia era o tesouro que estava dentro do vaso, o Evangelho. Era essa a verdade. Esse era o maior tesouro da vida de Paulo. Então isso é espetacular, o seu maior tesouro. E ele disse, o vaso tem que ser quebrado, para que o Evangelho seja e chegue nas outras pessoas. Então Paulo, ele prega o que? A fé. Nós vivemos por fé. E isso tem que causar efeito nas nossas vidas. Nós temos que lembrar que fé é a certeza de coisas que não se esperam, mas a convicção de fatos que vão acontecer. Então nós vivemos por fé e não por vista. Nós temos que lembrar que Deus, ele está atuando nas nossas vidas, mesmo sem a gente entender, mesmo sem nós podermos ver agora, nesse momento, qual era a causa, por que eu estou passando por isso, por que veio tudo isso na minha vida. Nós vivemos por fé e nós temos esperança. E esperança é a certeza que tudo isso que está acontecendo em nossas vidas vai ser revertido. Ele prega a fé, e fé está ali alicerçada, alinhada à esperança, que é certeza do amor de Deus por nós, e certeza que as promessas de Deus não vão falhar nas nossas vidas. Então nós não devemos apenas transmitir uma doutrina, não, mas anunciar isso como verdade. Verdade. Nós temos que pregar com verdade, com entusiasmo, essa fé que um dia nos alcançou, que um dia nos restaurou. É isso que nós temos que ter. Nós temos que levar as boas novas com amor, com compaixão, com coragem e com obediência. Essa fé que Paulo pregava, que deixou para que nós venhamos pregar também essa palavra, para que outras pessoas sejam transformadas. A fé, ele diz aqui, a fé que no passado procurava destruir a igreja de Cristo. Esse verbo aqui, destruir, é literalmente devastar a igreja de Cristo, aniquilar a igreja de Cristo, matar a igreja de Cristo, não deixar ninguém. Devastação. É esse verbo aí, destruir, devastar no grego, para mostrar o contraste do antes e o depois. O que esse homem fez. Depois da transformação, a gente vê o agir de Deus nas nossas vidas. O que é impossível para nós é possível para Deus, meus amados. Ele pode mudar, ele pode fazer o diferencial. Tudo aquilo que Paulo lutava, ele queria aniquilar, se tornou a razão da vida dele, a razão da sua existência. Então qual a razão da nossa existência hoje? Pregar fé, pregar Cristo. É isso, para que outras pessoas possam nascer de novo, se tornar novas criaturas. Tá? Então, o que é que tudo isso significa, meus amados irmãos? Que ninguém, preste bem atenção, ninguém está fora do alcance de Cristo. Ninguém. Não pare de orar pelos seus.
Não pare de pregar para os seus. O Espírito Santo da verdade é quem faz a obra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse versículo é o retrato, é a amostra da transformação, que o Evangelho tem poder para mudar. É isso que esse contexto teológico todo está mostrando aqui. É um versículo que é um retrato vivo de uma transformação viva, o poder transformador em vidas. Paulo experimentou uma mudança radical. Por isso que nós somos radicais, sim, porque nós éramos, não somos mais incrédulos, e agora nós somos o que? Novos. E essa mudança é fundamentalista. Ele se transformou em um missionário fervoroso, pregador da palavra de Deus. Isso mostra a eficácia da graça de Deus, a graça salvadora, a graça redentora, alcançando os mais hostis, o pior dos pecadores, como o apóstolo Paulo se sentia. Essa graça de Deus, é essa mudança que traz aqui. É isso que Ele traz, é isso que Ele faz nas nossas vidas. Eu vou trazer algumas aplicações práticas desse versículo aqui, tá? Trazer umas 3, 4 aplicações que eu coloquei aqui. A primeira primeira aplicação prática. Ninguém, preste bem atenção, meus amados irmãos, ninguém está fora do alcance de Deus. Ninguém. Lembre-se daquela pessoa lá que você disse, eu tinha vontade que ela fosse alcançada por Cristo. Ninguém está fora do alcance de Deus, ninguém. Segundo, o testemunho de Paulo serve para nos lembrar de quem fomos no passado e quem nós somos no presente. Serve. Nós não podemos errar onde nós erramos no passado, não. Aquilo que foi obstáculo não é mais obstáculo para o Senhor soberano da tua vida. Não é mais obstáculo para o Senhor que é soberano sobre a tua vida. Nunca devemos parar de orar pelaquela pessoa que você deseja ser alcançada. Jesus, Ele veio para os improváveis. Zaqueu, a mulher samaritana, tem vários exemplos. Os improváveis. Terceiro, a conversão genuína. Não é apenas sobre moralismo, não, mas é sobre mudança de vida, mudança de comportamento. E ela traz o que, pastor? Uma revolução interior, de dentro para fora. Agora nós olhamos para Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que está à destra de Deus Pai. É para Ele que nós olhamos. Nós não tiramos os olhos do autor e o consumador da nossa fé. Não, os olhos fixos no Senhor. Fixos no Senhor. É para lá que nós devemos olhar. Terceiro, a transformação de nossas vidas. Ela vai ser um evangelho vivo para outras pessoas, através do que? De um testemunho vivo. Paulo era um testemunho vivo. Eu e você somos um testemunho vivo. Só precisamos testemunhar. Não precisamos inventar. Não, só testemunhar. E aqueles que estão ao nosso derredor serão impactados com o testemunho do que Cristo fez por nós. É o que Cristo fez por nós, mesmo à distância. Mande um zap. Você pode falar com seu parente mais distante, e o seu testemunho pode impactar o testemunho do que Cristo fez por você. É isso que nós temos que falar. Por quê? Porque aquele testemunho de Paulo gerava louvor e adoração na vida daquela igreja. Aquela igreja louvava a Deus pela vida de Paulo. A gente tem que lembrar isso, louvor. Eles glorificavam a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida de Paulo. Então, um testemunho leva louvor, leva glórias e adoração a Deus. Quando nós estamos firmados, o testemunho é o que Cristo fez por nós, não é o que eu faço. Eu tenho que lembrar sempre disso. Então, isso leva o que? Louvor, leva adoração. Deus é glorificado através de um testemunho real. Não é isso que ele diz?
Não sou eu que estou dizendo, é Paulo, tá? Nós vamos focar nesse versículo 24 para a gente focar, terminar o primeiro capítulo, próxima quarta-feira. Ele diz aqui: e glorificavam a Deus a meu respeito. Glorificava a quem? A Deus. Deus é glorificado quando o testemunho é sobre Cristo, é sobre o que Cristo fez por nós. Então, glorificamos a Deus através do nosso testemunho vivo. Nós somos o que nós vivemos através do que Cristo fez por nós. Isso tem que ser enfatizado. A transformação pessoal vai alcançar pessoas além da nossa presença. Por quem? Por Cristo. Sempre através de Cristo, tá? Cristo. Quarto, Deus transforma opositores em proclamadores do Evangelho da Salvação. Foi isso que ele fez com Paulo. Foi isso que ele fez com os apóstolos. Foi isso que ele fez com Zaqueu. Foi isso que ele fez com a mulher samaritana. Foi isso que ele fez com a mulher sírio-fenícia. Transforma em proclamadores. O zelo que Paulo usava para perseguir a igreja, agora ele usa para edificar a igreja de Cristo, para que a igreja de Cristo possa louvar a Deus através da sua vida. Então Deus, ele faz o que? Ele redireciona, meus amados. Redireciona. Eu fazia isso antigamente para o mal. Agora, qual o ímpeto que eu tenho hoje para glorificar a Deus com o meu talento agora? Meu talento vai ser redirecionado para glorificar a Deus. Eu tinha um ímpeto de ir para as festas. Eu tenho um ímpeto agora para evangelizar. Tem que ser mudado. É essa transformação. Ele redireciona paixões. Qual era a minha paixão? Qual era o meu prazer? O meu prazer agora vai ser te louvar. As minhas experiências passadas agora são usadas para fins eternos. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo usou toda a sua sabedoria. O que ele aprendeu no judaísmo? Não, agora era uma nova visão. A interpretação, o que era que a Bíblia realmente queria falar. Claro que ele teve um treinamento com Jesus durante 3 anos, lá na Arábia. Teve um treinamento com Cristo. Então, aquele ímpeto que eu tinha tem que ser redirecionado. Para quê? Para glorificar a Deus. Antigamente a gente não tinha um ímpeto para fazer para o mundo. Esse ímpeto, Deus agora ele redireciona para fins e propósitos eternos. É isso que ele faz. E ele faz através do que, pastor? Do nosso testemunho. Sobre quem, pastor? Cristo. Glórias a Deus. Era isso. A igreja glorificava a Deus pela vida de Paulo, mas a glória era de Deus. Então, quando a gente vê esse verso 23 aqui, que nós falamos sobre ele, é um retrato do Evangelho. O Evangelho em ação, trazendo o que, pastor? Transformação. Um homem perdido, um homem cruel, um homem que perseguia a igreja de Cristo, resistente. Deus quebra as algemas daquele homem, traz ele da escuridão, transforma, traz ele para o reino do Filho do seu amor, trazendo transformação e mudança de vida. E essa transformação, meus irmãos, impacta outras pessoas. Impactou toda a igreja da Judéia com o testemunho. Que essa transformação nas nossas vidas possa impactar outras pessoas ao nosso derredor. Que nós possamos ser o que Jesus disse: sal da terra e luz do mundo. Que nós possamos ser aquela candeia que reflete. E Jesus diz lá no Sermão da Montanha: refletir o que, pastor? A minha glória? Não, refletir a glória de Deus, para que a glória de Deus seja manifestada através de nós. Refletir Cristo, para que nós possamos ser que nem Eliseu: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, refletindo a beleza e a santidade de Cristo. É isso. Tudo isso é a mão estendida de Deus, é graça. Mas eu tenho que dar passos de fé, continuar caminhando. Como o apóstolo Paulo diz: eu vivo de fé em fé, é um dia atrás do outro. É isso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se Deus mudou Paulo,
Ele pode mudar qualquer um. Ele é Deus, soberano, soberano. Qual a nossa parte? Temos que fazer nossa parte. Pregar, testemunhar. Use essa transformação que aconteceu no seu coração para espalhar fé em todos os cantos, em todos os lugares, aonde tu pisar a planta do teu pé. Não ignore o chamado de Deus. Não. Nós, como cristãos, nós temos que parar em dar desculpas, agir mais ação, mais ação. Nós às vezes somos especialistas. Foi o que nós ouvimos nessa pregação hoje. Que tipo de mudança o Evangelho ocasionou no teu e no meu coração, nessa noite? Há algo que ainda nós estamos resistindo em nossas vidas que tem que ser mudado. O apóstolo Paulo foi transformado. Assim como as igrejas da Judéia ouviam e glorificavam a Deus pela vida de Paulo. Será que as pessoas estão glorificando a Deus por causa das nossas vidas? Que nós possamos dizer: Senhor, Senhor, em forma de oração: Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Nós olhamos, Senhor, para a história de Paulo e reconheçamos que tu és especialista em mudanças extraordinárias. Mudou Paulo, mudou as nossas vidas. Pode mudar o nosso derredor também. Em forma de oração, que tu possas, Senhor, alcançar as nossas famílias. Ajuda-nos, Senhor, a crer mais, a testemunhar mais, a viver por fé, para que pessoas possam ser impactadas, o mundo ao nosso derredor possa ver Cristo em nós. Cristo em nós. Para que esse mundo possa ser impactado, essa cidade, a nossa vizinhança, os nossos familiares. Amém? 2 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, encerramos na hora certa. Se não, nós oramos e vamos para os nossos lares, em nome de Jesus. Já que não há, Lucas não veio hoje, né? Aquelas perguntas bem facinhas dele. A Amanda disse: nenhuma pergunta que ele faz tem na Bíblia, pastor. Eu disse: vamos orar em nome de Jesus. Curve sua cabeça, baixe sua fronte. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma noite. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, por mais uma noite, por estarmos na tua casa, casa de oração. Obrigado, Senhor, pela tua sã doutrina, porque ela é nossa regra de prática e fé. Ela é, ó Deus, e está sobre a igreja. E nós cremos, ó Deus, no teu agir. Cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor está fazendo no meio do teu povo. Nós vemos, ó Deus, não só as grandes coisas, mas nós observamos as pequenas coisas, ó Deus, que nós já chamamos de grande. O nosso respirar, andar, falar, louvamos o teu nome, ó Deus, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ó Deus, que nós tenhamos um restante de semana na tua presença, abençoado e abençoador. Sustenta, Pai, cada um dos teus filhos que se fazem aqui presente. A tua igreja, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa estender a tua mão poderosa sobre as enfermidades, ó Deus, que tem apanhado muitos irmãos. Nós cremos que o Senhor não mudou, é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jeová Rafá, o mesmo do Antigo Testamento, aquele que sara, aquele que cura, aquele que renova, mas principalmente aquele que transforma. E nós vemos, Senhor, o teu agir no meio do teu povo. Louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ó Deus, que o Senhor nos leve, ó Deus, em paz para os nossos lares. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça
salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce presença do Santo Espírito de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe. Estava conversando com o pastor Hélio, ele mandou um abraço para a igreja. Esqueci de dar o recado no começo, mas estou